Pelos vapores do Matteo Bruzzo, a saga da família George da Itália para o Brasil. Obra escrita por Priscila Gambari. Editora Atner 2022, distribuição gratuita. Narração Priscila Gambari. Participação especial Luca Silvi. Capítulo 8. L'arrivo. Os sentimentos emigrantes de força e esperança que pairavam sob os vapores do Matteo Bruzzo à medida que o navio se aproximava de nossa costa tropical eram proporcionais ao seu peso e tamanho. A construção ocorreu em território francês pela empresa naval Forges Chantiers de la Méditerranée, criada no início da segunda metade do século XIX na cidade de La Seyne-sur-Mer. No ano de 1884, 2 anos após sua conclusão, Matteo Bruzzo, tesoureiro de Gênova, o arrematou da Compagnie Francine e modificou seu primeiro nome de vapor Golconde para vapor Matteo Bruzzo. O primeiro percurso para o litoral brasileiro aconteceu no início do mês de fevereiro de 1884. Alguns meses mais tarde, Matteo Bruzzo, em sociedade com um nobre genovês, fundou a Companhia La Veloce, que transportaria milhares de emigrantes Itália fora nos anos seguintes. O Matteo Bruzzo, que algum tempo após a chegada dos George, traria ao Brasil os ancestrais do inesquecível velocista de Fórmula 1 Ayrton Senna, era uma embarcação de grandes proporções. Pesava quase 4.000 toneladas e possuía aproximadamente 120 metros de extensão e 14 metros de profundidade. A primeira e segunda classe acomodavam juntas mais de 50 passageiros, e a terceira, onde vinham os emigrantes campesinos, pouco mais de 1.200. Seu nome seria alterado ainda uma terceira vez para Città di Genova II, pouco antes da última década do século XIX. Em 1907, o navio fez suas últimas viagens pelo Atlântico, tendo sido rebocado e aposentado neste mesmo ano na cidade portuária de Gênova. O Matteo Bruzzo teve um destino menos fatídico do que vários outros navios de transporte de emigrantes em massa que foram torpedeados durante a Primeira Guerra Mundial. Era 4 de outubro de 1894 quando Matteo Bruzzo adentrou a Baía de Vitória, no Espírito Santo. Meu trisavô, Giuseppe, tinha 46 anos. O Nuno Eugênio, 14 anos. E os irmãos Alessio, Maria e Letícia tinham, respectivamente, 10, 8 e 6 anos de idade. A madrasta dos irmãos George, Carola Pompei, contava com 32 anos. E seu único filho, Albino, do casamento com Giuseppe, apenas 1 ano de idade. Os números de identificação de cada membro da família nas fontes consultadas do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo são nesta ordem: 17.944, 17.946, 17.947, 17.948, 17.949, 17.945 e 17.950. Sempre me perguntei se o sobrenome da madrasta do Nuno Eugênio teria relação com a antiga cidade de Pompeia, em italiano, ou Pompeia, vizinha Nápoles, que séculos atrás foi calcificada pelas lavas e cinzas expelidas a altíssimas temperaturas na grande erupção do vulcão Vesúvio. É importante lembrar que, nos tempos passados, era bastante comum os sobrenomes estarem relacionados às características físicas, à profissão ou localização geográfica e região de origem das famílias. E quanta confusão houve no desembarque acerca dos sobrenomes! Eram muitos os papéis e formulários que deviam ser preenchidos previamente no embarque e posteriormente no desembarque. Mas a providência dos documentos começava bem antes das famílias embarcarem pelas suas odisseias pelo Atlântico.
Ainda em seus locais de origem, deveriam estar com o Stato de Família, documento que continha dados pessoais, assinado por um médico e pelo prefeito da cidade, garantindo que todos os membros gozariam de boa saúde física e mental para emigrar. Francesqueto, 2014, página 84. O atestado obrigatório de que a família George estaria em perfeitas condições para se transferir para o Brasil foi emitido pela Comune de Castelfidardo, vizinha Recanati, no dia 16 de agosto de 1894 e assinado pelo prefeito e por 2 médicos do município, sendo um deles o Dr. Cecílio Gabrielli. A certidão foi encaminhada pela prefeitura ao escritório de passageiros da Companhia Lavelotte. O documento, que faz parte do acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, diz o seguinte: hoje, 16 de agosto de 1894, o senhor Giuseppe George declarou que deseja transferir sua residência deste município para o Estado do Espírito Santo, Brasil, com sua família incluída. As 7 pessoas aqui indicadas sempre mantiveram boa conduta e são honestas. Declaro que os interessados nunca estiveram no Brasil e emito este certificado para ser utilizado na obtenção das garantias de embarque segurado para o Espírito Santo. Certifico também que o requerente declarou que irá viajar a Gênova por conta própria para o embarque. O médico abaixo assinado declara que os seguintes indivíduos são dotados de uma constituição física saudável. Tradução nossa. Oggi, 16 agosto 1894, è comparso avanti di me sindaco il signor George Giuseppe, il quale ha dichiarato di voler trasferire la sua residenza da questo comune nello Stato di Spirito Santo, Brasile, con la sua famiglia esso compreso, nel numero di 7 persone qui entro indicate che hanno sempre tenuto buona condotta e sono prove ed oneste. Dichiaro che gli interessati non furono mai al Brasile, ma frattanto con loro rilascio il presente certificato da servire per ottenere le garanzie di assicurato imbarco per lo Spirito Santo. Certifico inoltre che il richiedente ha dichiarato che si porterà a proprie spese fino a Genova per prendere l'imbarco. Il sottoscritto medico dichiara che gli entro indicati individui sono dotati di sana costituzione fisica. Todos os navios tinham uma lista de passageiros com, além dos nomes e sobrenomes, as idades e informações sobre o lugar de origem de cada pessoa embarcada. Francesqueto, 2014, página 85. Os governos da Itália precisavam saber quem saía de seu país e os do Brasil, por conseguinte, precisavam saber quem entrava, até porque muitos iam, mas alguns não chegavam, e seus corpos, num triste infortúnio, eram arremessados ao mar. Os contratantes ou receptores de mão de obra imigrante geralmente subcontratavam recrutadores e companhias de navegação que arrebanhavam e se responsabilizavam pelo transporte de todo o montante de famigerados. De posse de todas essas informações, cujos dados eram cruzados, os contratantes transferiam aos recrutadores o devido valor monetário. Francesqueto, 2014, página 85. Grandes contratos foram firmados por agenciadores como Domenico Di Foni e o governo do Espírito Santo. Segundo o contrato, na última década do século XIX, Di Foni deveria inserir no estado por volta de 20 mil imigrantes e a prioridade era italianos. Francesqueto, 2014, página 87. No intuito de seduzir, persuadir e atrair imigrantes campesinos em massa, tais agenciadores apregoavam em suas exageradas campanhas emigratórias que o Brasil era um país de fartura, trabalho, bonança e prosperidade, onde os italianos poderiam edificar e erguer seu castelo e que o governo não só concederia as terras, a casa, mas também os utensílios para o trabalho agrícola.
Os discursos proferidos por esses agentes eram sempre corroborados com a exposição de mapas, de cartazes e de belíssimos cartões postais que ostentavam apenas as maravilhas do gigante sul-americano. Mas as estratégias de marketing não paravam por aí. Os agentes também convenciam as famílias de que o traslado até o Brasil seria realizado em navios modernos e confortáveis, com cardápios que incluíam refeições reforçadas e requintadas. Obviamente que este era o lema que as numerosas e famintas famílias campesinas italianas queriam ouvir, ver e vivenciar. No auge da crise nos campos na Itália, em uma família com 7 filhos, um único ovo chegava a ser repartido em 7 minúsculos pedaços. Franceschetto, 2014, página 109. A situação das famílias camponesas do Marche, por exemplo, onde Nono Eugênio nasceu, era tão miserável pelos altíssimos tributos que, para obterem uma bebida que pudesse substituir o café, torravam raízes de vegetais como chicória e, como alternativa à farinha de trigo para fazer o pão, moíam restos de taninos presentes em alimentos diversos que ficavam embebidos em água de um dia para o outro. Isso era tudo e, ao mesmo tempo, nada. Mas, além da necessidade de controle de informações de quem emigrava e de quem imigrava, havia a importante necessidade de se ter um manejo e organização quanto à estruturação e distribuição das famílias nas áreas rurais, nos lotes, ou para qual dos núcleos coloniais seriam direcionadas em terras para eles, para lá de estrangeiras. Franceschetto, 2014, página 85. Por conta, então, da necessidade hiperbólica documental intercontinental, que era fato a mano, é que entra a confusão de grafias dos dados. Os funcionários responsáveis no Brasil pela coleta e conferência das informações, além de terem pouca experiência escolar, o que não ajudava na leitura e decodificação dos dados caligrafados à mão, também não tinham facilidade e boa vontade para compreender sotaques e fonemas do que era verbalizado pelos pobres imigrantes. Na Itália, havia sim um zelo e cuidado maiores quanto à uniformidade e redação nos dados de nomes e sobrenomes. Franceschetto, 2014, páginas 85 a 86. Para se ter uma ideia dos equívocos que ocorriam na chegada à imigração, quando os servidores brasiliani perguntavam aos italianos de qual família pertenciam, muitos respondiam "dei fiori", ou dei Badi, por exemplo, que queria dizer dos fiori ou dos Badi. Os funcionários, então, sem saber que dei é um indicativo de plural em italiano, acabavam incorporando tal aposto aos sobrenomes, grafando-os muitas vezes de maneira completamente equivocada. Franceschetto, 2014, página 21. Os Dei Giorgi teriam, em algum momento de sua saga em águas brasileiras, o sobrenome alterado para Jorge. Não se sabe se, no caso do Nono Eugênio, essa mudança teria ocorrido somente no registro civil do casamento, tempos depois em terras paulistas, com a Nona Olivia Boccalon, natural de Invório, província de Novara, Piemonte, região norte da Itália. Essa incompatibilidade, falta de uniformidade e cuidado com a escrita em documentos eram comuns na época. A transcrição era feita frequentemente com base no relato oral do requerente. Inclusive, tratos e acertos muitas das vezes eram fechados verbalmente, de boca ou ainda no fio do bigode. Minha avó paterna, Teresa, tem seu sobrenome grafado de formas diferentes nos mais diversos documentos. Em um deles, o complemento Giorgi lembra o Giorgi, original de seu pai Eugênio. Mas em sua certidão de casamento, tanto o seu sobrenome quanto o do Nono Eugênio, seu pai, aparecem curiosamente com a grafia correta.
Mas os passageiros do Matteo Abruzzo, naquele 4 de outubro de 1894, não sabiam que, além da confusão idiomática no desembarque, seus documentos pessoais, como o passaporte, poderiam ficar ali retidos para sempre, numa possível manobra da parte da imigração de anular ou atravancar qualquer desejo futuro de algumas dessas famílias de retornar à pátria abandonada. Francisqueto, 2014, página 86. O calvário, ou destino servil e cruel destinado a estes homens, mulheres e crianças, parecia estar já simbolizado no desenho da cruz, que deveria ser inserida pelo imigrante analfabeto no lugar da assinatura de documentos. Mas foi pela fé e olhar a cruz que vários desses bravos italianos resistiram e escreveram belas histórias pelo Brasil. O estado do Espírito Santo no século XIX era um território pouquíssimo habitado e aproveitado do ponto de vista financeiro, que não possuía gente suficiente nem para escolher uma liderança que pudesse defender ou atuar como porta-voz dos interesses locais na bancada imperial. Francisqueto, 2014, página 55. Sua topografia angulosa e sinuosa nas áreas colinosas, aliada à escassez e até mesmo inexistência de benfeitorias de deslocamento e acesso, contribuíram por vários séculos para o parco progresso daquele rico quinhão do Brasil. Francisqueto, 2014, página 55. O primeiro donatário das terras capixabas foi Vasco Fernandes Coutinho, que lá chegou no dia 23 de maio de 1535. Mas desta época até meados do século XIX, sua população e economia não se desenvolveram de forma limitada apenas pelas questões de geografia e vias de afluência. Esse cesseamento da colonização interiorana por pelo menos mais de 100 anos se deu em partes também pelos empecilhos impostos pela coroa portuguesa, que tinha por intuito abroquelar as riquíssimas reservas ouríferas espírito-santenses. Francisqueto, 2014, página 55. Apesar de deter na época em seu território abundantes jazidas, o Espírito Santo não pôde se beneficiar a contento destas dádivas naturais. Francisqueto, 2014, página 55, relata que somente com o esgotamento das minas auríferas e posteriormente com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, o Espírito Santo tem a permissão para explorar e colonizar as suas terras. Mas havia muito que fazer após décadas de abandono e uma capitania com escasso recurso humano e financeiro. Era necessário buscar novas alternativas. Gente para colonizar. Por volta da metade do século XIX, começaram então a aportar em águas capixabas as primeiras levas de imigrantes europeus. Há relatos de que, segundo o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, quase 50 mil imigraram para o Estado apenas neste século, sendo que mais de 35 mil eram oriundos da Itália. Selim, 2019, página 57. Com a decadência do ciclo do ouro, com o fim da escravatura, com terras férteis em abundância que precisavam de braços e colunas fortes para desbravar o trabalho pesado da grande e promissora era do café, que se instalava a toque de caixa pelos latifúndios do país, e ainda com a necessidade de se povoar áreas até então remotas, é que o Brasil, a par do fenômeno e êxodo migratório europeu, recebeu o grande contingente de camponeses italianos que apenas queriam trabalhar e viver de maneira digna e livre do fruto do seu lavoro. Foi com essa necessidade, desejo e expectativa que a família George desembarcou no Espírito Santo em uma quinta-feira de primavera e, após os trâmites legais da chegada, foi direcionada para cumprir a quarentena, que era uma exigência sanitária para controle de epidemias, na hospedaria de imigrantes de Pedra d'Água, inaugurada no ano de 1889 na gestão de Dom Pedro II na Baía de Vitória, cuja área está localizada no atual município de Vila Velha.
Francisqueto, 2014, página 61. Este ponto de apoio e passagem para milhares de imigrantes estrangeiros foi erigido perto do local em que, no ano de 1535, o donatário Vasco Fernandes Coutinho e seus homens haviam aportado. A hospedaria tinha condições de acolher em suas dependências em torno de 2.000 pessoas e possuía, além das acomodações básicas, uma farmácia e enfermaria. Em um período de 10 anos, na última década do século XIX, a hospedaria Pedra d'Água recebeu milhares de imigrantes. Desse montante, quase 20.000 eram de origem italiana. Os demais hóspedes, ao longo desta década, vieram especialmente de países como Portugal e Espanha. Só no ano de 1894, quando a família George chegou ao Brasil, foram mais de 4.000 estrangeiros que passaram por lá. Sua inauguração, em 1889, foi de extrema importância para acomodar os estrangeiros recém-chegados que, antes disso, passavam os primeiros dias em locais sem a menor infraestrutura, como galpões nas ruas do comércio, Alfândega 1º de Março, no centro da capital capixaba. Na ausência de disponibilidade nesses ambientes improvisados, os imigrantes eram encaminhados diretamente aos locais de trabalho. Na década de 20, o prédio da hospedaria Pedra d'Água foi adaptado e convertido em uma penitenciária desativada no ano de 2011. Giuseppe George, meu trisavô, e os filhos do primeiro matrimônio com Teresa Fiorani, falecida em Recanati, na Itália, o primogênito Eugênio George, seus irmãos Alessio George, Maria George e Letizia George, assim como a segunda esposa de Giuseppe, Carola Pompei, e seu único filho com ela, Albino George, permaneceram na hospedaria Pedra d'Água por 6 dias, do dia 4 de outubro até o dia 10 de outubro de 1894, quando seguiram o caminho e o destino difícil até o núcleo colonial Moniz Freire. O número de identificação da família George nos documentos do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo é 8830. Os imigrantes italianos que aqui chegavam podiam tanto trabalhar como diaristas ou meeiros nas propriedades rurais, ou ainda requerer ao governo um lote de terra para laborar nos núcleos coloniais. É aí que começa a triste sina dos recém-chegados. Nas fazendas, os problemas e discussões entre os patrões e os colonos centelhavam especialmente nos armazéns, que comercializavam produtos alimentícios de maior precisão ou imprescindíveis no suprimento das necessidades básicas. Os colonos eram coagidos ou forçados pelos seus patrões a fazerem as compras de tais produtos no armazém da fazenda, que cobrava preços impraticáveis, o que gerava dívidas exorbitantes e quase impagáveis. Eventuais débitos das viagens também podiam ser adicionados nesta conta que nunca fechava. E para agravar a situação, o valor da venda da extração do café, atividade efetuada pelos pobres colonos, era estipulado pelo patrão, que pagava a eles a quantia que bem entendesse, que não correspondia muitas vezes ao que havia sido acordado. Inconformados por terem sido ludibriados, muitos colonos se rebelavam contra as injustiças praticadas e não aceitavam o montante miserável estabelecido pelos proprietários e eram por estes humilhados. É bastante conhecido o caso do italiano Carlo Menditti, em Guaçuí, sul do Espírito Santo, que teve a face abalroada por uma bolsa de moedas atiradas pelo seu empregador. Francisqueto, 2014, página 67. Os males físicos e psíquicos que essa situação causava aos colonos e suas famílias eram devastadores. Moravam mal, comiam mal, não podiam muitas vezes sair das fazendas sem autorização, eram tratados com despotismo e tirania e obrigados a executar tarefas que não haviam sido acordadas previamente, como abertura de estradas, construção e reparo de cercas, e os empréstimos, quando precisavam, feitos a juros altíssimos. Esse panorama de profunda dependência servil e de déficits quase eternos
feriram profundamente o brio e a dignidade do povo italiano. Meu trisavô, Giacomo Boccalon, pai da minha nona Olivia, que viria a se casar com o nono Eugênio Giorgi, não suportou o alogro e as dívidas ilimitadas. Acometido de forte depressão, acabou interrompendo sua vida, fato que abalou profundamente a esposa Angela Miotto, minha trisavó, e as filhas Caterine, Olivia e Maria. Muitos colonos fugiram com suas famílias para comunidades ou territórios vizinhos. Outros ou emigraram para a vizinha Argentina ou deram jeito de retornar para a Itália depois de um tempo, já não tolerando mais toda sorte de abusos. Os fazendeiros ficavam furiosos quando uma família de colonos abandonava a seara. Como feitores da época das senzalas, saíam à caça dessas pobres almas e, quando as encontravam, obrigavam o imediato retorno ao posto de trabalho. O Brasil sempre terá uma dívida humanista com os primeiros imigrantes campesinos italianos e com todos os povos que no passado aqui foram explorados e menosprezados. Quando as famílias italianas eram encaminhadas para os núcleos coloniais, como foi o caso dos Giorgi, a paura, a tristeza e a dolore os assombravam dia e noite em territórios e solos nus e completamente incipientes de tudo. Com o trabalho árduo e colaborativo de homens, esposas e filhos, que começava antes do sol nascer e terminava depois do sol se pôr, iam desbravando montanhas de pedras e desvelando intermináveis tapetes verdes de matas virgens. Criaram não só memórias de força e vigor aos seus inúmeros sóboles, como também escreveram, ao lado de outras nações, páginas de superação que marcarão para sempre a história do Brasil. Sou imigrante. Poeta angolano Moisés Tiago Antônio. Sou imigrante da além, lá do outro lado do oceano. Forçado a abandonar o país, sim, o país de origem, que há séculos vem lutando, querendo viver, batendo as portas nunca descerradas, sempre encerradas. Não tenho terra. Lá de onde eu venho, do qual vós chamais ou dizeis ser minha terra, eu era igual uma flecha. Querendo ir para frente, eu era cada vez mais puxada para trás, com mais força. E de tanto me puxarem, fui lançada veementemente para atingir o alvo e vim aqui parar. Sou imigrante, não tenho terra. Tudo é terra, não importa se aqui ou lá. Quem dera que não houvessem fronteiras, quem dera que não houvessem leis, leis essas que nos prendem, separam, hostilizam, injuriam e abalam. Oh, se não houvessem fronteiras, divisões geográficas e que todos os homens fossem só homens, sem distinção de cores, raças, nacionalidades. Que culpa tenho eu em ser preto ou branco, cristão ou muçulmano, hindu ou budista, judeu ou samaritano? Se talvez as raças negra ou branca não existissem? Na verdade, não existem. O que apenas existe é raça humana. Sou imigrante, emigrante, migrante, resistente com força para viver, almejando viver. Sou resistível como um leão da África, tenho garras de um falcão do mato. Sou persistente como a onda movível. Porém, me respeitem, só quero viver a vida, porque a terra é nossa, de todos nós, feito por Deus e entregue a todos os homens, não importa se aqui ou lá.